Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 7, Jesus e Justiça. É interessante sempre a gente mergulhar um pouquinho no conceito, para primeiro tirar até da gente mesmo o que nós compreendemos como, no caso de hoje, justiça, para depois colher os bons ensinamentos que Joana de Ângeles nos oferece, relacionando Jesus com esse conceito de justiça. A gente costuma explorar bastante o elemento simbólico que envolve um conceito, uma palavra. Não é porque nós nos identificamos com ocultismo ou qualquer coisa assim, mas é porque a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que também é fonte de inspiração para Joana de Ângeles, que parte da psicologia profunda, também da transpessoal e de outros humanistas, e ele, Jung, ele trabalha sempre o inconsciente e principalmente o inconsciente coletivo. Jung fez esse diferencial no estudo da psique, trazendo o conceito de inconsciente coletivo. É dele. É ele que apresentou pela primeira vez essa ideia de que a humanidade compartilha uma atmosfera, uma, uma, uma paisagem em comum. Hoje nós trabalhamos na informática com o conceito de nuvem, de cloud, onde várias pessoas em lugares distantes geograficamente falando conseguem acessar o mesmo arquivo, porque esse arquivo está na nuvem, como se ele estivesse no ar, a sensação está no ar e uma pessoa estando num lado do planeta consegue acessá-lo e uma pessoa do outro lado do planeta consegue acessá-lo. Ou seja, essas pessoas compartilham uma área comum nesse lugar no ar, na nuvem. Jung já de décadas atrás, ele trabalha isso, que a humanidade compartilha de lugares comuns. Nós psicologicamente, psiquicamente, em termos de consciência, de inconsciente, nós acessamos áreas que são comuns a todos os seres humanos. Então, nós compartilhamos arquivos enquanto humanidade. E esse lugar onde existe onde há esses conteúdos e que nós compartilhamos, é um lugar de armazenamento com uma linguagem simbólica. Então, não é uma linguagem lógica, que é a do inconsciente. É uma linguagem simbólica. Nós compreendemos, analisamos, falamos de conteúdos do inconsciente, sempre analisando símbolos. A linguagem lógica da razão, do raciocínio, é da consciência. É a forma como o ego analisa, categoriza, separa, junta, observa o mundo. O inconsciente, não, ele recorre, ele utiliza uma linguagem simbólica. Por isso é que nós utilizamos, enquanto humanidade, mitos, lendas, contos. Por isso que Jesus recorreu tanto às parábolas, o grão de mostarda, a figueira seca, a rede do pescador e por aí vai. As ovelhas, o pastor, a uva, a videira, o senhor da terra, o príncipe e por aí vai. Porque Jesus estava conversando com o nosso inconsciente, onde estão armazenados os registros ancestrais. Então, quando nós vamos analisar o símbolo de um conceito, é como se nós estivéssemos tentando acessar as áreas de registros de memória mais profundos. É lá no fundo, o que que para a gente significa isso? Então, nós vamos pesquisar analisando simbolicamente o conceito. Então, se nós vamos falar aqui de justiça, fica interessante essa busca simbólica
do que seria justiça, equivale dizer que nós vamos tentar acessar arquivos muito ancestrais do ser humano. Quando nós vamos tentar entender o que a humanidade entende por justiça no seu sentido simbólico, é como se eu estivesse falando o que será que tem registrado nos nossos nas áreas inconscientes mais profundas e no inconsciente coletivo. O que a humanidade, ao longo do seu desenvolvimento, entendeu por justiça. Então, por isso que nós analisamos e gostamos de trazer sempre a origem da palavra, o símbolo que a palavra carrega, porque nós estamos tentando acessar o que para a humanidade, nos seus registros compartilhados do seu inconsciente mais antigo, aquilo significava. E quando nós analisamos o símbolo da justiça, e simbolicamente o conceito de justiça, nós encontramos coisas muito ricas. Então dá para perceber que o conceito de justiça foi muito trabalhado, foi muito acessado, foi muito falado, porque ele tem um leque de análises simbólicas que a gente pode fazer. Quando a gente fala de justiça, por exemplo, um símbolo que vem é o símbolo da balança. E a gente usa às vezes, né, fazer assim, qual lado que está mais pendendo? Porque a justiça requer uma balança equilibrada em que os dois lados tenham a mesma chance, a mesma oportunidade, o mesmo peso, os mesmos conteúdos. Isso é equilíbrio. Se eu coloco mais importância de um lado, a balança já pende. Se eu digo que o outro lado merece mais, a balança já pende. Então, um dos símbolos que a gente associa com justiça é o símbolo, acho que o principal é o símbolo da justiça. E ela traz a noção de nivelamento, de nivelação, de equivalência. É uma equação que procura o equilíbrio. A justiça, ela requer algo que não pode ter um pouquinho a mais para um lado nem para o outro. Precisa ser assim, na medida correta, os dois lados da história. Ou seja, eu não posso ser tendenciosa para fazer a justiça. Eu não posso tender para um lado. Eu não posso pender para o outro lado, porque senão eu estou deixando a justiça. Então, quanto mais eu consigo ficar isento para analisar algo, quanto mais eu consigo não misturar os meus conteúdos, eu analiso o fato por ele. E aí eu consigo achar o equilíbrio. Mas se eu trago a minha opinião, o meu gosto, se eu trago a minha ideia, se eu trago a minha afinidade, eu já começo a olhar os fatos com um olhar melhor para um lado e pior para o outro. Então eu trago um desnivelamento da balança. Por isso que primeiro Jesus disse: não julgueis. Por quê? Porque Jesus sabe que o ser humano, no seu nível de evolução atual, qual é a chance de eu conseguir dar opinião a respeito de uma coisa, fazer uma análise, fazer um julgamento de algum comportamento de um semelhante, sem interferir com os meus conteúdos? Sem olhar pelo que para mim é prioridade, sem trazer as minhas próprias feridas, meus próprios conflitos, sem olhar por aquilo que eu gosto mais. Só Jesus estava imune a isso, porque ele já estava com todos os seus conteúdos do inconsciente, os seus conflitos, as suas sombras integrados, ou seja, Jesus era só luz. Então, o olhar de Jesus nunca ele ia tender mais para um grupo político do que para o outro, nunca ele ia priorizar mais uma religião do que a outra. Jesus se comunicava pelo amor. E o amor é universal, ele não tem distinção de nada, de grupo, de categoria, de valor, de nada. Então, quando Jesus fala para a gente, não julgueis, ele está dizendo assim: se você for julgar alguém, você vai ser injusto. Você não vai conseguir ser justo. Só por isso que você não deve julgar. Não é porque é pecado, é porque você não é capaz de julgar alguém de forma justa. Porque na hora que você for pôr na balança, você vai desnivelar.
Se você se identifica mais com um lado, você pende para ele. Se você tem problema com o outro, você pende para o outro. E aí você vai. Se você já passou por isso, você pende para um lado. Se você um dia foi a vítima disso, você pende para o outro. Então, por isso que Jesus disse: não julgueis, porque a gente não tem condição de não se misturar. A gente não consegue, a gente ainda tem os nossos conflitos, a gente não é claro, nós não temos uma consciência clara. A gente ainda se mistura. Então, ele falou: não julgue. E no caso da terra, quando eu assumo a posição profissional de um juiz ou de alguém que execute essa função, o que que garante a justiça? Que a pessoa não entre como ela, mas que ela fique fora aplicando a lei. Quanto mais esse juiz conseguir não se misturar e ele ficar fiel ao que a lei está mandando fazer, aí ele consegue ser justo. E aí a pergunta é: como deve ser difícil conseguir o juiz conseguir se manter imune, isento, imparcial? E o quanto prejuízo nós temos visto, inclusive, porque o juiz se mistura com a causa, com a situação, com a sua opinião, e ele acaba desnivelando a balança, porque ele vai aplicar a lei, mas ele ajusta a lei para a sua opinião. Então, é praticamente impossível a gente conseguir ser isento, imune e imparcial, mas precisa ter essa vigilância de pensamento para que a gente faça, pelo menos de forma consciente, o máximo que a gente puder. Que a gente não se misture, tanto que quando o juiz faz parte da ação, ele tem que falar: eu não posso julgar, porque eu não tenho como julgar uma coisa que eu sou. Ou eu sou o acusado, ou eu sou o acusador, eu não tenho como. Então eu preciso me declarar não podendo participar disso. Eu saio, alguém vai ter que fazer isso no meu lugar, porque eu não tenho como não me misturar. Então, não julgar significa, quando Jesus traz, significa a gente não vai conseguir sair falando da vida dos outros de forma imune porque nós não temos condição evolutiva para isso. E caso você precise fazer muita consciência para você ser o máximo possível imparcial e não aplicar aquilo que você acha que é o certo, mas você aplicar aquilo que uma convenção social, no nosso caso do Brasil, a Constituição brasileira promulgou. O que que ela diz, não é o que eu penso. Então, eu não posso puxar a sardinha para cá ou para lá, porque eu acho isso mais interessante, porque eu me identifico mais com aquilo. Eu preciso aplicar aquilo que a convenção, a instituição disse. Então, balança é um dos símbolos para falar de justiça. Outro símbolo é o martelo, quando o juiz dá a martelada. E esse martelo ele representa o alerta, ele representa esse respeito para a ordem. Ele representa o silêncio que é necessário para uma análise acontecer, para um julgamento acontecer. Então, olha que símbolo interessante. Quando você estiver numa situação em que você estiver analisando um acontecimento, procurando entender a justiça, ou procurando praticar a justiça, ser justo, lembra sempre da balança, não seja tendencioso, faça uma análise como se você estivesse fora da situação, analise os dois lados com a mesma medida, com o mesmo peso. Martelo, presta atenção, faça silêncio, fique alerta para tudo, chama atenção para você se dedicar ao máximo. Não fique desatento, não fique prestando atenção em duas coisas ao mesmo tempo. É o máximo de atenção naquilo que você analisa. Balança, martelo. Outro símbolo da deusa, que daqui a pouco a gente vai falar, é a venda nos olhos, né? Como se fosse uma. Eu preciso ser cega, mais uma vez. É uma forma de dizer você precisa ser imparcial. Você não pode modificar a sua análise quando você vir alguém e perceber que essa pessoa é alguém que te interessa, alguém. Você precisa fazer independente de quem seja que esteja ali. Então, a análise precisa ser feita com base na humanidade. E não pode ser, a análise não pode levar em consideração quem é que está fazendo. Ah, é um parente? Ah, então vamos suavizar a pena. Ah, é alguém que eu acho que eu não gosto? É um inimigo? Então vamos acrescentar um pouco. Então, não, eu preciso trabalhar com uma
com uma venda, porque a minha forma de lidar com aquilo que eu estou analisando, com aquilo que eu vou fazer a minha sentença, ela precisa ser imparcial, não pode ser com base no que eu estou vendo, ah, esse me interessa, aquele não me interessa. Então, eu, independente de quem esteja ali, eu não estou vendo, independente de quem esteja ali, todo mundo vai ser tratado igual. Então, olha quantos símbolos bonitos para explicar o que é justiça. O que é justiça? Primeiro, precisa ser uma balança, não se misture. Ai, que difícil que é, eu vou acabar me misturando. Por isso que Jesus falou: não julgueis. Martelo, presta atenção, atenta, para tudo, silêncio, foca. Venda, cegueira, não importa quem que você esteja vendo, você tem que ser imparcial. A justiça tem que ser a mesma coisa para todo mundo. Não pode fazer distinção. E mais dois símbolos, tem vários, eu destaquei mais dois. A espada, porque essa deusa que a gente vai falar daqui a pouco, ela tem também uma espada, e essa espada, ela significa poder. E é um poder que tanto, a gente já falou sobre isso em algum episódio de temporadas anteriores. A espada, ela tem simbolicamente a arma na mão de alguém, ela é um poder, porque a pessoa está armada, ela tem mais poder de submeter o outro se ele estiver desarmado. Mas simbolicamente falando, é um poder que tanto pode destruir se ele for um tirano no sentido negativo, né? Porque a palavra tirano também, se a gente for analisá-la lá atrás, ela não queria dizer o que ela quer dizer hoje. Então, se eu for um déspota, um tirano, um ditador, e eu estiver com a intenção de submeter o outro, a espada vai fazer uma destruição, porque eu vou usar a força para calar, para submeter, para matar se o outro não se submeter a mim. Mas ao mesmo tempo, a espada, ela carrega um símbolo de justiça, no sentido de construção da paz. Porque se ela for aplicada, é como se ela falasse: já que vocês não sabem se sabe quando a gente era criança que a mãe mostrava a cinta, né? O pai tirava a cinta e falava assim? Significa o quê? Ou você que não está sabendo se comportar sozinho, ou você se comporta porque você está com medo de apanhar, ou você vai apanhar. Então, quando a gente ainda é criança, espiritualmente falando, quando a gente ainda não sabe se movimentar com autonomia moral, eu não vou fazer porque não é certo. Eu não vou fazer porque eu não gostaria que fizesse para mim. Eu vou agir bem porque Jesus me ensinou. Quando eu for esse cristão, eu não preciso de gente com espada perto de mim. Isso equivale. Eu não preciso de leis fora que me regulem. Porque eu me regulo, não preciso ninguém falar para mim, ah, isso é certo, isso é errado. Porque eu vou me movimentar pela lei de Deus, pelo amor, então eu vou acertar sempre. Enquanto nós não estamos nesse grau de evolução, a gente precisa da cinta, da espada, que é esse poder judiciário que fala assim: Cris, se você atravessar o sinal vermelho, vai ter multa. É a espada. É uma espada que garante a ordem por medo, por coerção, porque os seres que estão nesse coletivo não são capazes de se regular pela própria consciência, pela própria moralidade, pela própria maturidade, espiritual. Então ele precisa de alguém que vigie fora e mostre a espada, ó. Ou você, e essa espada seria o quê? As leis, as penalidades que se imputa para quem não segue o que é de bom, de bem para a convenção social. Então a espada pode ser algo que oprime? Pode, mas pode também ser a manutentora da paz. Todo mundo presta atenção porque senão vai doer. Ou faz o que precisa ser feito, senão vai doer. Vai chegar um momento em que a gente vai ser adultos, espiritualmente falando, que nem Jesus, e aí Jesus não precisava de lei dos homens para regular ele. Jamais. Jesus se movimentava sempre de forma amorosa. E quem ama é justo. Não consegue não ser justo, porque a justiça é atributo do próprio amor, que é o guarda-chuva maior de todos. O amor contempla todas as virtudes, inclusive o ser justo. Então, a justiça também traz esse símbolo da espada nesse sentido de que a cinta é a lei que ameaça para a pessoa poder fazer o que é certo e não prejudicar seu vizinho. E um último símbolo que eu trouxe,
que eu achei interessante é o crucifixo. E se a gente prestar atenção quando a gente entra em departamentos, por exemplo, num fórum, sempre vai ter lá o crucifixo. Eu sempre atribuí que era porque nossa pátria, nosso Brasil, é uma terra religiosa e cristã. Então, eu sempre atribuí. Mas, pesquisando sobre o símbolo, eu achei uma coisa muito interessante. O próprio Poder Judiciário põe esse crucifixo para lembrar da primeira injustiça que foi, né, para os cristãos, que foi cometida, que foi a de Pôncio Pilatos. Então, Pôncio Pilatos ficou como esse poder judiciário que não usou bem o seu poder, foi tendencioso. Quis se proteger, porque os judeus estavam apertando, os romanos, e ele, então, para se isentar do problema, comete uma injustiça. Então, o crucifixo lá de acordo com algumas versões, significa o poder judiciário. Se lembre de que um dia uma pessoa, para se proteger, para ir de acordo com os seus interesses, ele cometeu a maior injustiça que alguém poderia ter cometido, que é deixar que o maior homem, que era o mensageiro de Deus na terra, fosse crucificado de forma injusta. Então, a maior injustiça que foi cometida, o crucifixo fica lá para lembrar. Nunca mais a gente deve fazer isso. Então, para isso, tem que ter a balança, não pode se misturar, martelo, presta atenção, fica ligado, venda, não importa quem seja que esteja aí, se ele não fez nada de errado, ele não pode responder, se ele fez, ele precisa responder, independente de quem seja. E a espada, no sentido das leis que fazem acontecer a paz, que garantem a justiça. E por fim, a deusa Temis, a deusa grega, que é essa deusa, que é uma mulher com uma venda nos olhos, com uma espada na mão e uma balança na outra. Essa deusa representava para os gregos a justiça. Então, quando eles olhavam para aquela deusa, eles entendiam tudo isso. Essa deusa, ela é forte, ela tem uma espada e se precisar ela vai fazer acontecer, mas ela é justa, ela tem uma balança e ela também não importa quem seja ali, todo mundo é igual. Então, olhando para essa deusa, a gente consegue imaginar o conceito de justiça. Justiça é uma força que pode ser aplicada para suprimir ou reprimir o mal, quando a pessoa insiste em fazer o mal, mas quando ela vem reprimir o mal, ela reprime de uma forma justa e imparcial, equilibrada e imparcial. Então, isso para a gente seria justiça. E aí, por isso que a gente lembra de Jesus, não julgueis. Porque como é que eu vou pegar e mandar alguém, né? É que assim, a gente precisa do sistema judiciário, mas aí são cargos profissionais de quem estudou e prestou concurso para estar lá. Eu estou dizendo nas nossas relações entre marido e mulher, entre vizinhos, como é que a gente vai ser juiz da vida um do outro? Quando que eu vou conseguir não me misturar? Quando que eu vou conseguir não desequilibrar? Então, por isso que Jesus falou: cuidado com o julgamento. Cuidado com o julgamento, porque é muito difícil de você conseguir ser essa deusa Temis. Então, a deusa Temis é a deusa da justiça para os gregos. E o que que é interessante? Porque ela era a representante, a deusa das leis eternas, da justiça emanada dos deuses. Então, é como se fosse para a gente espírita, cristão espírita, como se fossem as leis de Deus, do nosso Deus Pai Criador, inteligência suprema do universo. Então, as leis que ele criou são leis naturais, são as leis que são perfeitas, imutáveis, existiram e sempre vão existir e regem o universo. Então, lá para os gregos, essas leis eram da deusa Temis. Mas Temis se relacionou com Zeus, se casou com Zeus, e desse casamento sagrado, porque Zeus também era um símbolo, era um deus, símbolo do poder, de autoridade, então a justiça divina, junto com o poder e a autoridade, tiveram vários filhos, eu destaco três. As deusas Eunomia, que é o símbolo da disciplina,
Então, o poder, junto com as leis de Deus, criaram a disciplina, que é a deusa Eunomia, a deusa Irene, que é a paz, porque o poder garante a paz no mundo que ainda não é perfeito, e a deusa Dike, que é a justiça humana. Então, a justiça dos homens, que somos nós que escrevemos, a gente cria uma assembleia legislativa, a gente conversa, todo mundo participa, a gente cria uma norma, a gente cria uma normativa, a gente cria a Constituição. Essas leis humanas, lá para os gregos, eram frutos da deusa Dike. E Dike era filha de Temis, que era a deusa das leis divinas, das leis dos deuses. Então é interessante, né? Porque tudo isso para dizer o seguinte: lá os gregos, há milhares de anos atrás, entendiam que tinham dois tipos de leis. Tinham leis naturais, supremas, perfeitas, vindas desse poder divino, e tinham outras leis que eram leis humanas. E a gente segue isso até hoje. As leis humanas, elas vêm com esse cunho de Zeus do poder, que é essa espada, porque a gente ainda precisa disso. Infelizmente, alguém precisa dizer para mim, Cris, você é proibida de entrar na casa do seu vizinho e pegar coisas dele e roubar coisas dele. Você é proibida. A gente sabe que conforme a moralidade vai acontecendo, a gente vai se desenvolvendo e o espírito vai evoluindo, vai ficar ridículo. Você acha que alguém vai dizer para Jesus: Jesus não pode entrar, não tem cabimento a gente querer ensinar Jesus. A gente ainda é criança. A gente espiritualmente é muito infantil e imoral. E precisamos regulação fora. Eu preciso de alguém que fique olhando para mim e falando: não, não pode, vai ser punida se fizer. Porque se eu não tiver essa lei do homem, eu ainda não sou capaz de me regular somente pelas leis de Deus. Jesus era. Jesus seguia as leis divinas. Jesus não precisava de leis dos homens para falar: eu posso mexer aqui, eu posso pegar aquilo ali, eu posso empurrar aquele lá, eu posso machucar esse aqui. Jesus não precisava dessas leis. Jesus se regulava pelas leis divinas, que, se a gente juntar tudo, é uma só, que é a lei do amor. Que Deus é amor. Tudo que ele criou é com base no amor. O amor é esse grande guarda-chuva. Vamos agora para Joana de Ângeles. Então, Joana diz assim nesse capítulo: a justiça trabalha em favor da educação, utilizando-se de métodos disciplinares, a gente ainda precisa disso. Não pode, né? Inclusive limitando a liberdade do delinquente, a fim de poupá-lo, bem como a comunidade de males mais graves. Você não está sabendo se comportar, já dei uma chance, você continua machucando, ferindo, roubando, violentando, seja o que for. Então você vai ficar preso. Vou pôr você dentro de uma jaula, de uma parede, de um quarto fechado, porque você não sabe viver lá fora sem se machucar ou machucar os outros. Aí a gente pergunta que nível de evolução nós temos ainda? Que espírito ainda somos? Né? Que espíritos ainda somos? Então, essa justiça ideal é aquela que um dia ela não vai precisar ficar coibindo, coagindo, proibindo, limitando, punindo. A nossa ainda precisa. Por isso que Joana fala. A justiça trabalha em favor da educação. Agora, não é para machucar o outro, para descontar. Ah, você fez isso, agora você vai apanhar para sofrer. Não é isso. Quando eu vou lá e retiro ele, prendo, não é porque eu quero me vingar e fazer ele sofrer. É porque eu quero poupá-lo de se machucar ainda mais e de machucar ainda mais o outro. Tem um, ou deveria ter, um sentido educativo, pedagógico. Quando a gente fala, e a gente precisa trabalhar bem isso com as crianças, para não enxergar que a gente está descontando uma raiva. Quando a gente tira alguma coisa que ela gosta, para ela entender que o que ela estava fazendo não estava certo. Então, quando a gente faz um combinado com uma criança, olha, você vai poder brincar, mas você vai cumprir a sua tarefinha primeiro. Você faz, ou seja, eu tô disciplinando, eu tô ensinando essa pessoa
a segurar um pouco a vontade de brincar, a adiar o prazer, tudo isso é desenvolvimento emocional. A negociar consigo mesmo, eu preciso fazer o que é bom para mim e não só o que eu estou com vontade. Então, quando eu ensino ele, faz a sua tarefinha que depois você pode brincar, quando ele não faz a tarefinha e eu tiro o brincar, não é que eu estou me vingando, punindo e ha, 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 você não fez, agora também você vai ver. Não é isso, não deveria ser essa a a conotação, né, como a gente apresenta. Eu deveria dizer para ele assim: "Olha, filho, na vida sempre vai ter 2 lados da história. Não dá para você viver feliz, alegre, saudável, tendo dinheiro para se sustentar, para poder descansar, se você não praticar aqui disciplina, esforço próprio, resiliência. Então eu não posso deixar você crescendo achando que você só faz o que você está afim de fazer. Então, enquanto você não aprender que você precisa se disciplinar para fazer o que é preciso ser feito, eu não posso te dar aquilo que você gosta, porque você precisa entender que os 2 são importantes. E se eu ficar facilitando para você, só deixando você fazer o que você está afim, você não vai ter estímulo para poder fazer o que é difícil de fazer. Então, é uma forma que eu tenho, já que você não está fazendo por consciência, você vai fazer obrigado, mas você precisa fazer. Então, é diferente, eu não estou fazendo para você sofrer, eu estou mostrando para você que tudo tem ação e reação, tem causa e efeito. Não dá para você ficar causando uma coisa querendo receber outros efeitos. Então, se você não quer estudar, se você não vai ter uma vida tranquila, porque como é que você vai se sustentar? Como é que você vai garantir um descanso? Para isso, você tem que ter feito primeiro o seu esforço. Então, a mesma coisa, as leis dos homens deveriam garantir a reeducação. Você saiu na sociedade, você não soube viver em sociedade, fez um monte de coisa que não devia, volta para cá. Vamos conversar, vamos te ensinar um ofício, um trabalho, vamos conversar com você a respeito de valores humanos, vamos entender se você tem algum conflito psicológico. A prisão deveria ser isso. Esse lugar onde as pessoas ficam recolhidas, elas deveriam ser retrabalhadas, reeducadas para voltar para a sociedade de uma maneira mais equilibrada, menos tendenciosa, porque eu só quero o bem para mim e quero prejudicar os outros. Então é isso que Joana está dizendo. Ela continua: em uma sociedade justa, todos desfrutam de oportunidades iguais de progresso em face de uma idêntica distribuição de rendas. Equilíbrio. Nela, o forte ampara o fraco, o sadio socorre o enfermo, o jovem ajuda o idoso, comportamento natural, decorrente de uma consciência clara de dever, que estabelece a felicidade como consequência da solidariedade entre as diversas criaturas. Então, Joana está dizendo, de novo, outro aspecto pedagógico da nossa vivência justa, que significa quem sabe mais ajuda quem sabe menos, quem tem mais socorre quem tem menos, ou seja, eu estou, eu estou me educando a prestar atenção no outro, a estender a mão, a ajudar. Mas, de novo, do mesmo jeito que a professora não ajuda um aluno fazendo a tarefa para ele, a professora não desenvolve o aluno dando nota sem ele ter se esforçado. O forte precisa amparar o fraco da seguinte forma: eu vou te ensinar como ficar forte. Eu vou te mostrar o que eu fiz para ficar forte, para você um dia ser forte. E não, fica aí fraquinho, que eu fico dando para você as coisas porque você não pode fazer sozinho. E isso faz uma diferença enorme e é o que a gente tem visto hoje se corromper nas nossas ajudas, tentando incluir as minorias, aqueles que foram prejudicados na história. Porque ao invés da gente fazer pedagogicamente como a professora, que é, eu vou ter paciência de te ensinar quantas vezes precisar, mas você vai aprender a fazer sozinho. A gente tem visto muito hoje uma tendência de eu vou socorrer, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, e a pessoa fica sentada, ela não se desenvolve, achando que quem tem mais tem que dar, tem que dar, tem que dar. Então, quem tem mais tem que amparar o que tem menos para ele subir e ficar junto lá em cima. E não ficar esse desnivelamento para sempre, quem tem mais dando para quem tem menos. Não.
Quem tem mais vem ajudar esse a subir. Opa, agora estamos juntos. Isso sim é justiça. A justiça não é ficar amparando eternamente o outro sem fazer ele crescer. Isso não é pedagogia. Do mesmo jeito que a professora não pode ficar 9, 10, 13 anos com o aluno no mesmo lugar e ela fazendo para ele toda a tarefa e fazendo para ele todas as provas. Não é assim que a gente educa, que a gente faz crescer, que a gente faz desenvolver. Joana diz: quando a justiça se corrompe, o homem tresvaria e o abuso da autoridade conduz aos extremos da sandice. Então, o que que ela está dizendo? De novo, aquilo que a gente falou lá no começo, quando a balança desequilibra, ou seja, eu estou numa posição de forte, de juiz, de poderoso, de governante, seja lá do que for, eu estou numa posição do alto. E, ao invés de eu a partir daqui ajudar esse povo a crescer, a protegê-lo, a garantir que que seja uma sociedade justa, eu daqui de cima começo a ver oportunidade de crescer ainda mais, de tirar mais proveito, de me proteger ainda mais, de conseguir ainda mais. Ela diz: o homem tresvaria, abusa da sua autoridade e conduz aos extremos da sandice. Então, muita atenção para quando eu estiver em cargos de algum tipo de destaque. Porque se eu quiser tirar proveito próprio, eu vou conduzir a mim e a sociedade a essa sandice e vou responder. Talvez se o mundo acreditasse mais na reencarnação, na justiça divina que permite que a gente volte para rever o que a gente fez mal, a gente seria menos egoísta, porque a gente teria medo do que vem depois. Mas uma sociedade materialista que acredita nessa única vida, ela vai tirar proveito, porque daqui a pouco já acabou e depois eu não sei o que que tem. Então, quando a gente acredita que Deus está cuidando de tudo, a gente olha duas vezes antes de fazer alguma coisa que sabe que depois vai ter que prestar conta, vai ter que devolver, vai ter que resgatar, né? Então, a justiça ela tem causado indignação porque nós temos visto os representantes desses poderes variados não garantirem essa justiça, mas tirarem proveito da sua posição. E ao tirar proveito, quem deveria cuidar e proteger e garantir a segurança, persegue, corrompe, prejudica. Então é muito triste quando a gente vê aquele que deveria ser o símbolo da garantia da justiça ser justamente aquele que está se movimentando por interesse pessoal, ao invés de analisar o bem coletivo. Joana diz: nos povos primitivos, a lei do mais forte prevalecia, substituída mais tarde pela condição absurda de hereditariedade, até alcançar os elevados princípios sociodemocráticos, nos quais a responsabilidade pessoal tem prioridade na ação livre dos seus membros. Então, ela está dizendo que, do mesmo jeito que a humanidade desenvolve, tudo desenvolve junto, até o senso humano de justiça. Então, antigamente, quem que vai ser o chefe, o governante? É o mais forte. Aí depois, mas a hora que ele estiver deixando o seu poder, quem substitui? Aí ele não queria perder o poder. É o meu filho, porque já que eu sou forte, agora só quem vier depois de mim. Então a gente foi tentando estabelecer lugares de governo, de representantes da justiça, de cuidadores do povo, a gente já tentou o mais forte, o mais rico, o mais poderoso, o mais astuto. Nada disso funciona. Se a gente pensar no plano espiritual, quem são os chefes, os governantes? Os mais moralizados, os espíritos superiores. Imagina quando na Terra a gente conseguir avaliar, porque a gente nem sabe quem é quem aqui na Terra, mas imagina quando a gente conseguir avaliar e escolher como chefes, como governantes, os mais moralizados, que mundo a gente vai produzir. Por enquanto, a gente se encanta com um que tem uma oratória, que tem uma energia que cativa, deslumbrante. Ai, que lindo o jeito que ele fala, porque parece que ele está conversando comigo, põe ele lá. O cara é um imoral. Ai, porque essa mulher, ela é delicada, porque ela cuida não sei das quantas, põe ela lá, ela tá tirando proveito próprio. E por aí vai, a gente vai se encantando com poder, com riqueza, com dinheiro, com beleza, com fama,
né, oratória, e a gente não sabe quem é quem, que coração tem cada um, que valores morais ele já adquiriu. No plano espiritual, os que governam são os mais evoluídos espiritualmente. Não é quem é mais bonito, tem uma fala melhor, tem mais currículo, tem mais dinheiro, né? Então, Joana diz também: à medida que o homem desenvolve os sentimentos e a inteligência se aprimora, as suas leis são mais brandas e a sua justiça mais equânime. Então, uma forma que a gente vê do desenvolvimento para a gente conseguir fazer uma justiça mais justa é a gente se desenvolver. Como? Sentimento e inteligência. Então, eu preciso ir aprendendo mais para saber refletir mais, raciocinar mais. Quanto mais a inteligência se aprimora, mais cultura, mais informação, mais raciocínio, eu melhoro a forma de analisar o mundo para ser justa e principalmente sentimentos que têm a ver com esse mundo interior, com os valores morais, com o que eu acho, com a empatia, vou fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim. Eu me compadeço, eu tenho compaixão, eu amo, eu quero ajudar aquele que está precisando. Então, conforme a gente for evoluindo espiritualmente, nossas leis vão ficando correspondentes. E Joana continua: Jesus fez-se paladino da justiça equânime. Jesus foi o justo. Sua atitude para com as pessoas era sempre a mesma, de benevolência, com o objetivo de educação. Jesus não queria punir, perseguir, descontar, ele queria educar. A Nicodemos, que era doutor da alta Câmara do Sinédrio, concedeu uma entrevista nada diferente da que facultou a Zaqueu, o cobrador de impostos, ou à convivência com Lázaro e suas irmãs em Betânia, ou ao ladrão na cruz que lhe buscaram apoio. Jesus deu a mesma atenção para o religioso, para o cobrador de impostos, para a pessoa simples e para o ladrão. Isso era ser equânime. Jesus foi justo porque ofereceu as mesmas oportunidades de ajuda, de aprendizagem para todos, independente de quem era, de onde vinha, quanto dinheiro carregava, de que religião era. Isso é ser justo, é ser equânime. Cuido, trato, ofereço oportunidade igual, não depende. Então, venda. Não importa quem esteja na minha frente, vai receber de mim o mesmo tratamento. Quando invectivou os que tentavam envolvê-lo em ciladas sofistas, comprometedoras, usou de energia sem esquecer da compaixão, por sabê-los enfermos da alma, da qual procedem todos os fenômenos do comportamento. Ah, você está querendo me provocar, me afrontar, me prejudicar? Continue sendo justo. Não é porque você está me afetando, você está me provocando que eu vou mudar. Continue sendo justo, continue sendo compassivo. Eu entendo você. Você ainda não desenvolveu, ainda é imperfeito, carrega seus conflitos. Então, oferece o mesmo acolhimento para aquele que ajuda, para aquele que gosta, para aquele que está a favor e para aquele outro que quer prejudicar, que quer ferir, que quer combater. Jesus era o mesmo coração. Vem cá, você está precisando de ajuda. Vem cá, você está precisando de ajuda. Não importa se você está a favor de mim ou contra mim. Você é um irmão em evolução. Jesus enxergava assim. A gente não. Esse é do meu time. Ah, esse aqui é do meu grupo. Aquele lá combina comigo, aquele outro não. E a gente vai separando e trazendo, separando e trazendo. Jesus não. Isso é ser justo. Eu vou ser empática e compassiva, tanto faz se a pessoa estiver ao meu favor ou contra mim. Ela vai receber de mim a mesma atitude, o mesmo acolhimento. Olha que lindo isso, que senso de justiça é esse? Quanto que a gente ainda está distante disso? Num período de arbitrariedades, foi magnânimo. De abuso do poder, falou sobre renúncia e a arrogância e fez-se humilde. De exploração, ensinou a generosidade e viveu-a. Então, arbitrariedades, abuso de poder, arrogância, exploração, o que Jesus fez? Foi magnânimo, falou sobre renúncia, se fez humilde e foi generoso. Isso é ser justo. Jesus não falou assim:
O que que esse povo alucinado, fazendo coisa errada? Eu que sou poderoso, porque sou maior do que todos daqui, também vou castigá-los. Não. Jesus continuou amando. Ah, esse aqui é arrogante, aquele lá é orgulhoso, esse daqui está fazendo, está se comprometendo tanto. Jesus continuava distribuindo amor, ensinando, chamando atenção, dando uma corda aqui, mas sempre trabalhando com todo mundo da mesma forma. E de que forma? De uma forma amorosa. Não importa a situação, não importa a pessoa, não importa a origem, nada. Jesus oferecia amor para todo mundo. Isso é ser o máximo do justo. E quando Pilatos queria lavar as mãos culpadas pela pusilanimidade do caráter, lhe disse que tinha poder e autoridade sobre ele, Jesus redarguiu-lhe que estes lhe haviam sido concedidos, desde que, por sua vez, ele também se encontrava sob uma condição maior, porque o verdadeiro poder e a excelência justiça vem de Deus. Então, o que que Jesus falou para ele? Ainda assim foi justo. É, Pôncio Pilatos, realmente, você está aí numa posição de superioridade para que é as leis dos homens. Eu estou aqui por temes que é a serviço de Deus. As minhas leis, o meu reino não é igual ao seu. Você pode ser maior que eu pelo olhar dos homens, da deusa Dike, das coisas mundanas, mas o lugar onde eu habito, as leis que eu sigo, você ainda está muito distante. Então, até nessa hora, Jesus ainda foi justo, porque Jesus respeitou. É verdade, você aqui é maior, você aqui pode mandar me matar, você aqui tem poder. Eu não estou nesse poder, eu não compactuo com isso, porque eu não estou aqui, eu já estou aqui em cima, então eu aceito. Se eu estou na terra, eu aceito. O que que ele falou? Dai a César o que é de César. Eu preciso aceitar, eu me submeto. Se as leis daqui são essas, tudo bem, mas eu estou a serviço do meu Pai, né? Então, a gente sempre fala disso. Não existe injustiça, porque na terra, mesmo quando acontece uma injustiça no sentido de que depois a gente fica sabendo que aquilo não era muito aquilo, a pessoa foi condenada, depois a gente descobriu que não era ela. Isso para os olhos da terra, para a deusa Dike lá dos gregos. Porque para a deusa Temis, que significa a justiça divina, não existe injustiça. Porque aquele que passou injustamente para os olhos da terra é um espírito que estava resgatando o seu passado de vida anterior, por exemplo. Então não teve uma injustiça para o espírito. Parece que foi injusto para esse homem que estava aqui vivendo isso, mas para o espírito não, porque ele estava se reequilibrando com as leis divinas. Então a lei divina garante que cada um vai passar pelo que precisa, pelo que cabe, pelo que necessita para crescer. Ah, parece injustiça, mas no fundo não é. É que nosso olhar é pequeno. Para Deus, ele sabe tudo por que cada um está passando. Não tem uma árvore, não tem uma folha que caia da árvore sem que Deus esteja ali comandando tudo isso. Então, o livro dos Espíritos nos ensina, quando o Evangelho nos ensina nas causas das aflições, né, atuais e anteriores. Quando você estiver passando por uma aflição hoje que parece não fazer sentido e injusta, porque não tem sentido eu passar pelo que eu estou passando, provavelmente a sua origem esteja em existências anteriores, ou em expiação ou uma provação que eu estou passando para eu crescer. Então, isso garante a justiça. Nosso olhar da reencarnação garante uma justiça quando a gente não entende o que está acontecendo na Terra. E, para terminar, a real justiça sempre encontra o infrator. Ah, é o que a gente está falando. A real justiça de Deus. Injustiçado e sob arbitrária cobrança, não te desesperes. Paga agora o que estabelecesse em regularizar ontem, o que esquecesse, desculpa, de regularizar ontem, a reencarnação passada, certo de que a falência das leis terrenas não te exime de ser alcançado pela divina justiça. É o que eu acabei de falar. Não há injustiçados porque a lei de Deus é perfeita. Se parece que eu estou sendo injustiçado hoje, porque a gente não consegue entender o motivo do que eu estou passando pelas leis daqui, significa que a minha dívida não é daqui, e que é a justiça de Deus que está se cumprindo para eu poder resgatar, aprender e evoluir naquilo que eu preciso que tem relação com acontecimentos de vidas passadas. Então, é uma bela reflexão que Joana nos propôs a respeito da justiça. E fica aí esse último convite, sempre lembrando Jesus,
não julgueis, porque a gente viu o quanto é difícil se manter numa postura como Jesus, de justo nos nossos comportamentos. Então vamos treinar mais a empatia, mais a compreensão, mais a tolerância e menos o julgamento.